O angolano José Eduardo Agualusa, autor que mais vendeu livros na Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, é o convidado do projeto Sempre um Papo desta semana. O escritor veio ao Brasil para lançar seu primeiro livro de contos publicado no país, Manual Prático de Levitação. Suas histórias são inspiradas nos conflitos em Angola, nas influências portuguesas e africanas da cultura brasileira e na sua paixão por livros. Você confere agora a entrevista com o escritor angolano José Eduardo Agualusa no projeto Sempre um Papo. Gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. O projeto Sempre um Papo é uma realização conjunta da Caixa e do Jornal Correio Brasiliense. Hoje a gente tem a honra de trazer a Brasília o escritor José Eduardo Agualusa para lançar o livro de contos editados pela Grifos, Manual Prático de Levitação. Esse evento é uma parceria com o projeto Vozes da África, que recebe o nosso agradecimento à curadora do projeto, a Débora Dornelas, por auxiliar a viabilização do projeto. Gente, como vocês sabem, o projeto é um bate-papo e é essa a nossa proposta. Portanto, o Zé Eduardo vai falar por aproximadamente 6 horas, logo depois que sobreviver, vai para os autógrafos lá fora. Brincadeira. O Zé Eduardo vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre os outros livros também, enfim. Queria te pedir, Zé, que falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que começou, sobre inclusive a publicação dos livros aqui no Brasil, como é que se deu. E logo depois o microfone está aberto para perguntas. Ou você prefere ler um conto antes? Como vocês preferirem. O que vocês acham? Eu preferi, como o público prefere. Vamos ler o conto antes? Maravilha. Eu posso escolher? Escolhe um pequeno, então. Fica à vontade. A quem Não quiser... sei, este livro, melhor explicar primeiro, né? Esse livro, eu tenho vários, tenho os meus romances todos publicados no Brasil. Então, pensou-se em a minha editora, a Gisela, que está aqui, não sei onde. Ali. Está ali. Ela tinha-me pedido um livro de contos e eu achei preferível fazer uma edição especial para o Brasil, recolhendo contos já publicados nos outros livros e alguns inéditos. Foi o que eu fiz. Este livro recolhe contos ambientados em Angola, alguns contos ambientados no Brasil. De alguma maneira é uma forma de devolver esses contos ao público brasileiro, e outras geografias. Eu podia tê-lo subintitulado um dos meus primeiros, acho que é o meu primeiro livro de contos, chama-se Fronteiras Perdidas e tem como subtítulo Contos para Viajar. Na verdade, eu poderia ter feito o mesmo com este livro, podia ter colocado este subtítulo Contos para Viajar, no sentido que muitos deles são realmente contos de viagem, mas todos eles, espero eu, são contos que, espero eu, possam fazer com que as pessoas viajem através deles. Então, o que eu perguntava é se vocês preferem um conto ambientado em Angola ou um conto ambientado no Brasil. Angola. Angola? Já ontem foi mesmo na universidade. Também Angola? Também escolheram Angola. Então, é um conto dedicado a este meu amigo, Manuel da Silva Lemos, que vive há muitos anos em Bruxelas, é o representante, enfim, comercial de embaixada angolana em Bruxelas. Então vou ler. Esta é a história verdadeira do meu amigo Fortunato, que numa madrugada de pouca sorte acordou nu no corredor de um grande hotel londrino. Fortunato, alto funcionário da administração do Estado em Luanda, tinha ido a Londres participar no encontro internacional de burocratas. Técnico competente, homem de cultura e de bom gosto, incorruptível por natureza e educação, o meu amigo sofre amargamente com a situação do país e a imagem de Angola no exterior. Ele acredita, um pouco ingenuamente, que cabe a todos os técnicos honestos a missão de melhorar essa imagem. Nos países da Europa Ocidental é fácil a qualquer funcionário manter intacta a integridade moral. O difícil, na verdade, é ser corrupto. Exige no mínimo alguma coragem e imaginação. Num país essencialmente corrupto, acontece o inverso. Um funcionário incorruptível é olhado com suspeita e revolta por toda a gente. Com suspeita porque ninguém acredita na sua incorruptibilidade. Alguma coisa aquele deve estar a esconder.
com revolta porque perturba a lucrativa atividade dos outros. Deste modo, ao burocrata incorruptível de um país corrupto, não basta a firmeza das convicções morais. Ele tem de ter o dobro da coragem de um funcionário venal europeu. E, ao contrário deste, não ganha nada com isso. Faço estas observações para melhor esclarecer a personalidade do meu amigo. Fortunato partiu para Londres, decidido a mostrar ao mundo a competência, o rigor e a honestidade dos quadros angolanos. Logo na primeira noite recusou o convite de um grupo de colegas portugueses que insistiam em o levar a um espetáculo de travestis, com gajos tão femininos que ao pé deles as mulheres parecem imitações, diziam os portugueses. E ficou no quarto a estudar os dossiês. Deitou-se cedo, inteiramente nu, e adormeceu. À meia da noite levantou-se para urinar. Desde criança que Fortunato se levanta de noite e vai confusamente, sem interromper o sono, fazer o seu xixi. Naquela noite ele fez xixi sem problemas, mas ao regressar confundiu a porta do quarto com a da casa de banho, saiu para o corredor, sempre sonambulando, tropeçou num largo sofá, meio afundado na penumbra, e estendeu-se nele. Acordou de madrugada, trêmulo de frio, sem saber onde estava. Quando finalmente compreendeu o que lhe tinha acontecido, levantou-se num salto, lançou-se em direção à porta do quarto e encontrou-a fechada. Pensei em suicidar, mas não tinha como. Ali estava eu às 6 da manhã, um preto nu no corredor de um dos melhores hotéis de Londres. Afastada a hipótese de suicídio, Fortunato lembrou-se da avó. Todos os homens que choraram durante a infância no regaço de uma avó lembram-se dela nas situações de maior desespero. A avó de Fortunato nasceu em Calombo-Loca e viu pela primeira vez a luz elétrica, já adulta, quando o marido a levou para Luanda. Ao contrário do que seria de esperar, não ficou encantada. Na opinião da velha senhora, o esplendor elétrico das grandes cidades, ao ocultar o brilho das estrelas, prejudicou a humanidade. Ela acha que, tendo deixado de ver as estrelas, tendo deixado de se confrontar todas as noites com o ilimitado, o infinito, a fantástica imensidão do universo, os homens perderam a humildade e, com a humildade, perderam a razão. O desvario do mundo está, na opinião dela, diretamente ligado ao êxodo rural e à multiplicação vertiginosa das grandes cidades. Fortunato, nu, encostado à porta do quarto, teve algum tempo para meditar na filosofia da avó. Achou que aquilo fazia sentido. Compreendi de repente a tremenda desimportância da minha nudez. Entrou no elevador, desceu até à recepção e pediu que lhe abrissem a porta do quarto, pois tinha-a fechado inadvertidamente. O recepcionista, um irlandês muito ruivo, muito irlandês, olhou para ele e o que viu foi um homem íntegro. Estava nu? O recepcionista não saberia dizer. Era uma dignidade aquele homem. Procurou a chave e foi abrir-lhe a porta. Eu queria que você começasse contando como é que foi o seu caso com o Brasil. Ok, o caso literário. Não, tem uma história. Dele, vocês viram, não foi minha? Tem uma história. Tem toda uma história. Eu tinha acabado de... Bem, eu já conheci o Brasil, já tenho ligações até familiares ao Brasil, não? O meu avô era brasileiro, os meus tios mais velhos nasceram ainda no Brasil. E tenho, portanto, muita família no Brasil. Tanto do lado do pai como do lado da mãe também. Água-lusa é... A maior parte das pessoas não saberá. Água-lusa é um termo da marinharia, dos marinheiros, para designar o mar quando o mar está muito limpo e muito calmo. Diz que está um mar de água-lusa. É uma corruptela de água lisa, na verdade. E hoje a maior parte dos água-lusas é uma família muito pequena, mas a maior parte vive aqui, em Cabo Frio. Então tem isso. Agora... Em relação aos livros, começou com o meu segundo romance, A Nação Crioula, que é um romance que me permitiu viajar ao Brasil também. Eu recebi uma bolsa de criação literária e fiquei 4 meses viajando através do Recôncavo Baiano. E depois ainda estive no Recife, consultando jornais. Finalmente desci até ao Rio. Depois no Rio houve uma inundação, a Biblioteca Nacional inundou. Eu fui até Paraty. E acabei por escrever uma parte do livro em Paraty, que é ótimo, acho que é uma boa experiência. Agora, eu tinha acabado de publicar esse livro, quando
fui entrevistado por um diretor brasileiro, o Belisário Franca, que estava realizando um documentário sobre a língua portuguesa no mundo, chamado Alemar. E o Belisário tinha lido o livro, que tinha acabado de sair, estava com ele o Hermano Viana. Aliás, o Hermano leu primeiro, passou ao Belisário, o Belisário gostou muito do livro e pensou em adaptar o livro para cinema. Então, entrevistou-me primeiro para o programa e depois fez-me essa proposta. E nessa altura ele achava, eu também, claro, eu queria editar os livros no Brasil, ele queria editar em particular aquele livro porque ajudaria a fazer o filme, né? E, por uma coincidência, o câmara do filme, da série, era casado com uma editora, a minha editora, a Gisela. E foi assim que o livro acabou por sair no Brasil, e depois os livros seguintes, né? Foi desta maneira. Bem, gente. E o filme acabou por não se fazer, mas os livros, entretanto, já estavam... Cheguei a vender os direitos, depois eram duas produtoras, uma americana, outra brasileira, e eles desentenderam-se. Fala um pouquinho de cada livro seu. De cada livro, de cada romance. Cada romance. Bem, cada romance tem de facto a sua história, não é? O meu primeiro romance é um romance histórico, é um romance... Eu era ainda estudante de agronomia, em Lisboa, e comecei a trabalhar, fazer um trabalho em part-time. Na realidade não trabalhava muito, e esse tempo eu fazia pesquisa na Biblioteca Nacional em Lisboa e acabei por encontrar um conjunto de jornais do século XIX, jornais angolanos, muitíssimo interessantes. Quer dizer, a partir da leitura daqueles jornais eu descobri todo um universo, que na época era ainda muito pouco conhecido, e percebi que seria facílimo escrever um romance a partir dali, porque os personagens estavam todos lá, bastava organizar um enredo para colocar esses personagens. E, portanto, foi muito facilmente escrevi esse primeiro romance, que se chama A Conjura, que enfim, assim que foi publicado, ganhou... Não, antes de ser publicado, eu concorri com o original a um prémio em Angola, o prémio mais importante de Angola, e ganhou esse prémio e, portanto, em consequência disso foi editado, ao mesmo tempo que saía em Portugal, na Caminho, que é uma boa editora portuguesa. Então, nem sequer posso dizer que tenha sido muito difícil o início. Foi relativamente fácil. Depois, eu publiquei um segundo livro, A Estação das Chuvas, que é a história de uma poetisa angolana que vive todo o processo da independência, que participa nesse processo da luta pela independência, mas que é presa no próprio dia da independência. Esse livro tem várias histórias curiosas, porque assim que ele saiu, pouco depois dele ter saído, eu recebi um telefonema de um editor português, mas que vivia em Cabo Verde, querendo publicar a poesia completa dessa personagem, chamava-se Lídia, do Carmo Ferreira, chama-se, bem como uma entrevista, porque o livro enfim, tem um narrador que se confunde um pouco com o autor, e que é jornalista e que entrevista essa personagem. Ele queria publicar a entrevista completa e a poesia completa da Lídia. Eu fiquei um pouco assustado na altura e disse, olha, não pode ser porque essa personagem eu inventei-a, não é? E hoje estou arrependido, eu deveria ter entregue os poemas. É isso que eu estou pensando aqui, você não pensa. Não, hoje estou muito arrependido, acho que vou ainda fazer isso. Recebi nova proposta agora e vou fazer isso. Mas eu na altura fiquei um pouco perplexo e disse, olha, não, eu inventei esse personagem, né? E ele disse, não pode ser, porque só aqui em Cabo Verde conheço duas pessoas que conheceram a Lídia nos anos 50, em Portugal, conviveram com ela, e portanto isso não faz sentido. E depois disso comecei a receber recados e várias pessoas que vinham ter comigo, sobretudo em Angola, contando-me a verdadeira história da Lídia do Carmo Ferreira. Não é? Ainda hoje acontece. Pessoas mais velhas que vêm ter comigo e dizem, Agolusa, eu gostei do seu livro, é interessante, mas você é muito jovem, você não sabe nada. Eu vou lhe contar exatamente o que é que aconteceu à Lídia. Não é? E conta-me uma história. Já podia escrever um segundo livro só sobre essas histórias. Já aconteceu, inclusive, um sujeito aparecer com uma fotografia num lançamento de um livro, com vários personagens, e ele dizia, esta é a Lídia, está a ver? Via-se mal porque estava escuro, e não consegui identificar o meu personagem, mas um dia, já recentemente, num lançamento de um outro livro, de um outro escritor angolano, eu apresentava esse livro, estava muita gente, e no meio daquela confusão, daquela gente toda, há uma senhora que vem ter comigo, eu estava meio atordoado com aquela gente toda,
e estende-me um cartão, não, um cartão de visitas, e eu li... sou a Lídia. Não, eu li, a coisa que eu li foi, a minha personagem chama-se Lídia do Carmo Ferreira, e a primeira coisa que eu li foi Carmo Ferreira, qualquer coisa Carmo Ferreira. E levei um susto pensando, a minha personagem finalmente encontrou-me. Mas era alguém da família dela, não era ela, mas era uma senhora com o mesmo apelido, né? Que queria saber quem era a outra, porque teria que ser forçosamente uma prima, não, dela. Então, esse livro tem essa história que se tem vindo a complicar cada vez mais. Aconteceram inúmeras histórias. Ligue para o editor novamente e fala, eu menti. Não, mas vou entregar os poemas para você. Não, já me surgiu, provavelmente vou fazer isso, surgiu-me uma proposta de uma pequena editora em Portugal que queria editar a poesia da Lídia, independentemente agora de organizar. Porque eu tenho essa poesia, realmente escrevi na altura. Ou alguém escreveu por mim, não? Mas também, há inúmeras histórias. Há uma outra história da embaixatriz, da esposa de um anterior embaixador do Brasil em Angola, que fazia documentário e começou a recolher material para fazer um documentário sobre a Lídia. E veio ao Brasil, porque ela teria vivido no Brasil, teria sido casada com um brasileiro, e ela veio à procura de informações sobre esse brasileiro, e não tinha muita dificuldade em encontrar. E depois um outro amigo angolano é que lhe disse, não, ele inventou tudo, né? Ela ficou muito zangada comigo durante um tempo. Então tem essas histórias. Depois vem então a Nação Crioula. A Nação Crioula é um livro, é também um romance histórico. É um livro, a ideia tive-a inclusive aqui no Brasil. Eu entrei num sebo e comprei uma velha edição da correspondência do Frederico Mendes, do Essa de Queiroz. Fui ler na praia. E logo, fui reler, na verdade, era um livro que eu tinha lido já há muito tempo, e logo a abrir o Essa de Queiroz, enfim, o narrador, conta que conheceu Frederico Mendes pouco depois dele ter regressado de uma prolongada viagem pela África Austral. Então eu fiquei a pensar naquilo, o Frederico nunca falou, nunca te explicou o que teria acontecido nessa viagem, eu comecei a imaginar o que é que o Frederico poderia escrever se tivesse viajado por Angola no século XIX. Além disso, eu tinha uma outra história comigo, desde há muito tempo, que era a história de duas personagens, na verdade, angolanas, uma bastante conhecida, a Dona Ana Bertali, a Dona Ana Joaquina, que foi uma das mulheres mais ricas de Angola no século XIX, sendo mestiça e sendo traficante de escravos. E deixou um palácio belíssimo em Luanda. A outra personagem era menos conhecida, muito pouco conhecida, há um relato apenas de um viajante inglês, de um médico inglês que esteve em Angola e que conta ter conhecido num baile do governador, no palácio do governador, uma senhora negra que chegou a Luanda como escrava e depois se transformou numa escravocrata e prosperou, tornou-se também uma pessoa extremamente rica enquanto escravocrata. E a mim aquilo mexeu comigo, eu tinha muito interesse em perceber o que é que pensaria uma mulher que, tendo sido escrava, veio a ser escravocrata. Então imaginei uma história de amor entre o Frederico Mendes e esta mulher, e assim nasceu o livro. Que é um livro, é o livro, vamos dizer, o livro que creio que mais vendeu meu até hoje foi A Estação das Chuvas, mas aquele que tem mais traduções, que foi mais traduzido, e hoje está em muitos países da Europa publicado, é exatamente A Nação Crioula. E era este livro que deveria ter dado o filme do Belisário. Depois desse, eu escrevi um livro, surgiu uma proposta de um editor português que criou uma coleção. A ideia dele era, continua a ser, a coleção continua, convidar escritores de todo o espaço de língua portuguesa para escreverem um livro, à sua escolha, um livro de contos, um romance, um livro de viagens, sobre algum lugar na Ásia. A única condição é que seja na Ásia, porque este projeto é pago por uma fundação que tem muito dinheiro, a Fundação Oriente, uma fundação portuguesa. E eu fui o primeiro, na verdade, eu escolhi Goa, que é um pequeno território na Índia, que teve colonização portuguesa e onde ainda hoje existem pessoas, sobrevive uma pequena comunidade que fala português, não é? E católica, muito católica. E assim que cheguei a Goa, na verdade, eu percebi que o que eu queria era escrever um livro sobre o diabo, porque só ali faz sentido. A Goa é um território extremamente religioso, extremamente católico, e o diabo só faz sentido num contexto de extrema religiosidade. Não é? É verdade.
Um dos personagens do livro diz os diabos estão sempre dentro das igrejas. Não é? Se você for, por exemplo, ao Mosteiro de Jerónimos em Lisboa, há mais imagens do diabo do que imagens de santos. Eu confirmo, agora estive a fazer essa experiência. Há imensas e pequenas imagens do diabo dentro da igreja. E eu acho que o diabo é uma personagem interessantíssima. Acho que é uma construção literária, provavelmente a mais interessante e mais fascinante construção da literatura ocidental e até universal. E, portanto, o meu livro, esse livro concretamente, é um livro no qual todos os personagens, inclusive o narrador, podem ser o diabo ou não. E há sempre esse suspense. Depois escrevi o quê? O ano que Zumbi tomou o Rio. Tem gente que sabe mais dos meus livros do que eu próprio. É verdade, foi o ano em que Zumbi tomou o Rio. Eu vivia nessa altura, vivi 2 anos no Rio de Janeiro, tinha essa ideia de escrever um livro sobre o Rio já com essa ambiência, a história de uma revolta nas favelas. O que tem de original esse livro, penso eu, é imaginar que aquilo que hoje é já uma guerra declarada, mas é uma guerra entre policiais e traficantes, se poderia transformar numa guerra de natureza ideológica, de natureza política. Ou seja, alguém na favela conseguiria dar uma unidade ao tráfico e transformar essa guerra numa guerra política. Eu estava em Berlim com uma bolsa de criação literária do governo alemão quando escrevi esse livro. Depois escrevi O Vendedor de Passados, que é o meu último romance, que está indo muito bem. É um romance diferente de todos os outros, penso eu, porque enquanto todos os outros me exigiam bastante investigação, quer investigação histórica, quer trabalho mais de jornalista, entrevistando pessoas, no caso do ano em que Zumbi tomou o Rio, subindo às favelas, tomando contacto com essa realidade. No caso deste livro, do Vendedor de Passados, não. É um livro completamente saído de dentro de mim, não sei muito bem como. Mas é um livro que foi uma escrita muito fácil também, muito prazerosa, que me deu muito prazer. É a história de um homem que realmente vende passados, um angolano, que vende passados aos novos ricos em Angola. Essa nova burguesia que emergiu a partir do fim da guerra e a partir do fim do sistema socialista. Ele tem um cartãozinho de visitas onde diz: dê aos seus filhos um passado melhor. Diz: os ricos, essa nova burguesia angolana, já têm o futuro assegurado, porque são pessoas que têm muito dinheiro, o que lhes falta é um bom passado. Então ele vende realmente passado aos angolanos. Como é que é o diálogo da tua literatura com o cinema? Você acha que a tua literatura se presta bastante a adaptações cinematográficas? Eu creio que são linguagens completamente diferentes, não é? Uma coisa é a literatura, outra coisa é o cinema. E às vezes eu tenho visto as melhores adaptações, na verdade, que eu vi de livros. Normalmente a gente vai ao cinema depois de ler um livro e quase sempre acha, isso é uma coisa clássica, não é? Que o livro é melhor, não é? O livro tem mais espaço. Não é? O filme é sempre limitado, é uma coisa mais limitada. Você tem que condensar numa hora e meia essa história que num livro não tem outro tempo, outro espaço. Agora, as melhores adaptações que eu vi foram as menos respeitosas, vamos dizer assim. Talvez exatamente porque a linguagem é tão diferente, não é? Que quanto mais diferente for a adaptação, normalmente melhor é. Enfim, como é que se vive de literatura? Como é que se relaciona com a questão de direito autoral? Esse tipo de questão. Eu acho que cada vez mais é possível viver da literatura. Essa é a boa notícia, não é? Eu creio que isso acontece tanto em Portugal, quanto no Brasil, quanto na generalidade dos países que eu conheço, enfim, no Ocidente, europeus. Há cada vez mais gente que pode viver da literatura, por uma razão muito simples, porque, ao contrário daquilo que os pessimistas dizem, há cada vez mais leitores. Há cada vez mais leitores. Eu tenho essa experiência a gente mede, por exemplo, nas feiras do livro. A maior parte dos leitores são pessoas jovens, não apenas dos meus leitores. Eu vejo, quando estou assinando livros com outros colegas, até mais velhos, como António Lobo Antunes, a maior parte dos nossos leitores, no geral, são pessoas jovens e são mulheres. Essa é a diferença mesmo. Quer dizer, hoje há muito poucos homens a comprar livros.
não sei se a ler, mas mesmo inclusive muitos dos que compram livros depois dizem não é para mim, é para a minha mulher, não é para a minha namorada. Então, é um fenómeno, eu acho que qualquer escritor lhe vai dizer o mesmo, é uma experiência que qualquer escritor tem, a maior parte dos nossos leitores hoje são mulheres. Só fica bem, as mulheres. Agora, prémios literários, bolsas de criação literária são muito importantes. Eu até acho que as bolsas são mais importantes que os prémios, não é? Porque a bolsa implica que você escreva, não é? Leva a escrita. O prémio já é uma coisa, você já escreveu, depois ganhou um prémio, é ótimo. Sabe sempre muito bem e o dinheiro ajuda sempre. Mas até acho que a bolsa é mais importante do que o prémio literário. Zé, nesse contexto, a gente, o escritor brasileiro, se sente aprisionado, de uma certa forma aprisionado ao escrever em português. Mas nós vivemos essa realidade aqui no Brasil. Eu queria a sua opinião, seu depoimento sobre escrever em língua portuguesa, mas em outro contexto. Por exemplo, os livros publicados na Europa, qual que é a sua reflexão sobre os outros países, as outras línguas? Você me disse uma coisa que até me deixou um pouco assustado. Nunca ouvi tal coisa. Eu nunca me senti prisioneiro dentro da língua portuguesa. Muito pelo contrário. Eu sinto-me incomodado quando tenho que falar inglês. É como se vestisse um casaco, não é? Um terno, uma coisa que me prende aos movimentos. Eu sinto-me aprisionado numa outra língua. Na língua portuguesa realmente não sinto. Acho que, já disse isto várias vezes, acho que em relação à língua inglesa, realmente a língua inglesa hoje é cada vez mais um idioma universal. Mas esse é um problema dos ingleses, que estão perdendo a língua, não é? Porque aquilo que é de todos não é de ninguém. Então, efetivamente, os ingleses estão a perder a sua língua. Vai chegar um momento em que eles vão ter que fabricar uma, porque a língua, eu acho que a língua é um clube. A língua é um clube na qual não entra toda a gente. A nossa língua é um clube, não é? E é uma sensação, digo-lhe, uma sensação extraordinária quando você está num país muito exterior ao nosso, não é? Eu lembro-me, por exemplo, e houve alguém falar português. Eu lembro-me de ter encontrado um brasileiro na Malásia, em Kuala Lumpur, já estava viajando há bastante tempo pela Malásia, na altura era bastante jovem, e de repente há um sujeito, um cara que tropeça à minha frente numa escada rolante e diz um palavrão em português, né? Porque a gente, é música, né? A gente sempre que tropeça, sempre que, né, tem que praguejar, volta à língua, à nossa língua. E aquilo para mim foi uma coisa, né? Imediatamente ficámos amigos logo ali. Noutra circunstância, provavelmente nunca teríamos, quer dizer, em Portugal, ou se nos tivéssemos encontrado em Angola, não teríamos chegado a desenvolver essa amizade. Mas logo ali nós ficámos amigos, porque realmente a língua é uma coisa que une muito mais do que aquilo que nós possamos pensar, e só se tem a noção disso quando se está muito longe da língua. Então, primeiro eu acho isso, acho que a nossa língua nos dá nos dá peculiaridades, quer dizer, nos dá características, não é? Que, mesmo depois que os livros são traduzidos, se interessam a alguém exatamente por causa disso. Não é? As traduções são ótimas e você tem mesmo que traduzir para chegar a outros povos, mas não me sinto, jamais pensei nisso como uma prisão, de todo. De todo. Pelo contrário, para mim é um privilégio escrever em português. É uma língua belíssima, é uma das línguas mais ricas do mundo mesmo, por uma razão muito simples, porque se espalhou muito geograficamente. E, portanto, se afeiçoou a essas diferentes geografias, retirou muitos elementos das diferentes línguas com as quais entrou em contacto. Na verdade, eu sempre digo isto, a língua é uma construção conjunta. A língua não é dos portugueses, não é? A língua é uma construção conjunta desde há muito tempo. Desde há muito tempo que a língua portuguesa recolhe esses elementos todos. Não é? Basicamente, é um crioulo de matriz árabe e latina, não é? Quer dizer, ou seja, é resultante do imperialismo africano através dos árabes e depois do imperialismo romano. E a seguir, a língua continuou a sua errância e foi absorvendo elementos de todas essas regiões, não é? No caso, por exemplo, das línguas angolanas, a língua portuguesa retirou um sem número de palavras, algumas das quais você já nem sequer se lembra que são de origem africana. Dá um exemplo. Por exemplo, minhoca, né, que vem de nhoca, cobra. Por exemplo, cachimbo, só em português se diz cachimbo, em outras línguas, pipe, pipe, não tem nada a ver com cachimbo. Né? Só nós dizemos isto, vem do quimbundo também. Por exemplo, cambada, que vem do quimbundo camba, que significa amigo, para usar palavras antigas. Né? Depois, há palavras que chegaram mais recentemente à língua portuguesa. Né? Aqui, imensas, quitandeira, palavras bunda, né?
não, são centenas de palavras, são muitas, que chegaram mais recentemente, né? E agora estão chegando muitas ao português de Portugal, já tinham através do português de Angola, né? Porque, por causa de enorme comunidade angolana em Portugal. Eu ontem estava contando isto, é absolutamente verdade. Há um fenómeno interessantíssimo em Portugal, que é a juventude portuguesa, muitos jovens mesmo, os adolescentes, estão a utilizar muito o calão angolano. Ou até nem digo calão, porque é realmente o nosso português de Angola, quer dizer, a variante portuguesa de Angola, do português de Angola, está a ser muito utilizado pelos portugueses jovens como uma língua, como uma coisa de afirmação, não é? Então fica um pouco absurdo, porque hoje o que acontece é, como todos os jovens estão a usar esses termos, quando nós angolanos falamos assim em Portugal, parece que estamos a querer imitar os jovens portugueses, não é? Que estamos a querer passar por jovens, começa a ficar meio ridículo, porque aquilo são palavras nossas, mas os portugueses já não têm noção de que aquelas palavras vieram de Angola, muitas vezes. Então parece que somos nós, angolanos, que estamos a tentar passar por jovens utilizando aquelas palavras. Eu queria te perguntar, e eu acho maravilhoso o livro, né? Eu queria te perguntar como é que você se vê nessa situação, nesse contexto, nesse contexto de uma jovem nação, de uma elite sem passado, numa nação pós-colonial, pós-independência, pós-socialismo, sem passado, né? Como é que você se percebe? Qual o seu lugar nessa... Ok. Obrigado. Okay. Obrigado. Bem, quanto à primeira questão, é muito interessante. Ainda mais do que preto ou negro, há uma palavra que tem uma deriva mais curiosa, que é a palavra crioulo, aqui no Brasil. Que, como você sabe, era usada para designar os negros já nascidos aqui no Brasil. Portanto, crioulo vem de criar. Portanto, eram os negros criados no Brasil. E que depois ganhou um caráter também meio pejorativo e hoje designa qualquer negro, não é? Curiosamente, no resto da América Latina, a maior parte dos brasileiros não tem essa noção, designa, não é o contrário, é exatamente a mesma coisa, mas, vamos ver, designa os brancos nascidos no país. Na verdade é exatamente a mesma coisa, ou seja, designa as pessoas criadas já no outro país, não é? Em Angola, nós usamos a palavra crioulo com o seu sentido mesmo original, que é o mestiço cultural, né? Eu digo eu sou um crioulo, estou dizendo eu sou um mestiço cultural, né? E aí você pode ser negro, pode ser branco, pode ser mestiço, né? No caso do preto e do negro, é verdade, isso era assim, é menos hoje, já ainda é um pouco assim, mas não é tanto, porque de tanto ser utilizado, não é? Você diz negro ou preto, na verdade o sentido pejorativo não é nem no negro nem no preto, é no tom com que você diz. Ontem estava dizendo isso também. Se você disser cavalheiro, mas com um tom insultuoso, é tão insultuoso como dizer preto ou negro, não é? E o que acontece é que essa palavra perdeu um pouco esse valor, porque os próprios negros usavam muito na brincadeira, né? Brincando, sou preto, não? Que provavelmente acontece também no Brasil. Então, hoje se diz das duas formas praticamente, não tem essa... Praticamente, tem um pouco ainda, mas já não tem a mesma carga tão negativa, não. Porque as pessoas se referem a si próprias como preto mais até do que como negro. Negro não se usa muito. Como é que eu me vejo neste contexto, né? No contexto atual? Não é só a elite que não tem memória, né? Que não tem passado. O meu primeiro livro, quando eu escrevi o meu primeiro livro, quando eu publiquei A Conjura, para mim era uma coisa muito consciente. Eu queria realmente devolver aquela memória histórica ao povo angolano de uma forma geral. Porque essa memória tinha sido roubada pelo próprio colonialismo. Ou seja, o colonialismo tentou deliberadamente, isso não tenho agora tempo para explicar como, mas tentou deliberadamente apagar aquela memória do século XIX. Porquê? Porque até finais do século XIX, esta elite crioula angolana, ou seja, este conjunto de pessoas de língua materna portuguesa, embora todos eles falassem também quimbundo, e isto fosse no século XIX, realmente Luanda era uma cidade bilíngue, as pessoas falavam ao mesmo tempo quimbundo e português, existiram inclusive 2 jornais publicados em quimbundo, que estão hoje nos Estados Unidos, na Biblioteca do Congresso.
Essa é a diferença em relação ao Brasil, é que nós temos uma elite, até uma aristocracia, num certo sentido, uma alta burguesia, negra e mestiça, não é? Que vem de há muito tempo atrás. Essa burguesia cresceu, evidentemente, à sombra da escravatura, cresceu com o tráfico de escravos, afirmou-se com o tráfico de escravos. Agora, ela tinha muito poder, até finais do século XIX, tinha realmente muito poder, tanto económico, algumas das maiores fortunas estavam na mão de famílias negras, quanto cultural, naturalmente. Muitos destes diretores de jornais, eu contei para cima de 100 jornais publicados entre 1880 e 1900, contei para cima de 100 títulos, e a maior parte desses títulos eram dirigidos e tinham como jornalistas angolanos negros e mestiços. Portanto, tinha também poder cultural e tinha inclusive poder político. E claro que para o sistema colonial não era muito interessante. Inclusive as primeiras manifestações de caráter nacionalista surgem nestes jornais, já com gente defendendo a independência de Angola. Já havia isso no século XIX. Quando o Brasil ascende à independência, há uma tentativa, hoje relativamente bem estudada, de ligação a um grupo de pessoas em Angola que tentam, pedem a independência em conjunto com o Brasil, pedem a anexação ao Brasil. Claro que era uma manobra também das próprias elites escravocratas, porque a ligação era tão profunda, não é? Que era uma manobra, depois isso não foi, teria sido curioso se tivesse ido em frente, não é? Teria mudado muito a história. Não foi. O Pepe Tela, que é um escritor angolano muito conhecido internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente, até tem um livro onde aborda esta questão, o Iaca, que na minha opinião é o melhor romance dele, e um pouco por alto fala disto, porque isto aconteceu em Benguela, que é a terra dele. Essa ausência de memória atingia toda a gente, porque realmente o sistema colonial tentou apagar a memória desse tempo. Por exemplo, nas enciclopédias, não havia referência, nas enciclopédias, evidentemente, dos anos 50, 60, não havia referência aos generais negros. Havia uma série de generais negros e mestiços no exército português, que intervieram em vários conflitos. E simplesmente apagou-se essa referência. Foi uma coisa, a meu ver, foi uma coisa deliberada. Claro que a nossa, agora passando para o contexto atual, esta nossa burguesia atual, pior é, não é? É uma burguesia que inclusive se faz de esquecida. Nós temos várias, por exemplo, Angola é um dos poucos países que eu conheço que tinha um sistema socialista e esse sistema não caiu e foi substituído por gente diferente. Não, esse sistema foi desmontado pelas próprias pessoas que o tinham construído e que se mantiveram no poder, não o perderam. O nosso presidente está no poder, o presidente José Eduardo dos Santos, tem o meu nome, está no poder desde 1979, não é? Ininterruptamente. E ele e essas pessoas, à volta do presidente, não lhes é realmente nem agradável lembrar-se de que alguma vez foram socialistas, não é? O presidente hoje é o melhor amigo de George Bush. O George Bush deixou claro que se houver eleições ele apoiará o presidente José Eduardo dos Santos. Então é um homem, claramente, é um homem dos americanos que representa os interesses americanos em Angola. Não lhe interessa muito lembrar aquele passado marxista. Então Angola é um país um pouco esquizofrénico até nesse sentido. Você tem ainda ruas com nomes até de ditadores dos países de leste que nos seus próprios países foram totalmente esquecidos e continuam com esses nomes nas ruas de Angola, não é? Mas ao mesmo tempo tem estas pessoas que dizem não, nós nunca fomos comunistas, isso é um equívoco, não é? Nós até prendemos os comunistas, o que é verdade, porque prenderam pessoas de extrema esquerda ligadas na altura à Organização Comunista de Angola. Então, há toda esta esquizofrenia, isto é muito interessante de tratar do ponto de vista literário. Como é que eu me situo dentro disto? Eu acho que como um observador. Gente, eu queria só informar que o projeto Sempre um Papo é gravado graças a uma parceria da Rádio Brás e da TV Câmara, vai ao ar sempre aos sábados e domingos. E quem quiser receber a programação do projeto, é só inscrever no nosso site, que é o sempreumpapo.com.br. Eu gostava de perguntar qual é a situação do livro e da leitura em Angola. Eu acho que há esse pessimismo, eu acho que é um pessimismo português realmente, que contaminará também eventualmente um pouco os brasileiros. Os portugueses gostam de ser pessimistas, cultivam o pessimismo. Não é verdade realmente, no caso de Portugal não é verdade de todo. Edita-se hoje muito em Portugal, mas muito, não tem nem a mais remota comparação. A minha editora em Portugal é Dom Quixote.
edita sozinha mais livros do que editavam todas as editoras portuguesas em 1975. Então, houve uma evolução enorme. Esses livros, se são publicados, as editoras querem ganhar dinheiro, não editam para perder dinheiro. Se esses livros são publicados, é porque existe gente a comprar livros. Outra situação que existe também exatamente aqui no Brasil. Os maiores sucessos, em termos numéricos e editoriais, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, são de autores que você provavelmente não conhece, eu não conheço. São de autores de livros para crianças. Ou seja, existe cada vez mais público infantil. O que é extraordinário, porque esse público é o público que você vai ganhar depois. Há um mercado incrível. O mercado do livro infantil é incrivelmente grande. Por exemplo, inclusive vou dizer mais. O Harry Potter. No meu tempo, nós poderíamos ler um livro assim. É um livro enorme. São livros grandes e complexos. As crianças estão a ler livros grandes e complexos. Isto era impossível quando eu era criança. Não era possível. Então, eu sou absolutamente otimista. Acho que a situação não tem nem comparação com o que era há uns anos atrás. Evoluiu muito. E é muito melhor hoje do que era antes. Você? Por favor. Como é que você chama? Boa noite. Não, mas não falei do caso angolano. Já agora, ou seja, rapidamente, só para falar do caso angolano. Não, crise é em Angola. Faltou. Crise é em Angola. Talvez por isso eu seja tão otimista. Crise é em Angola. No tempo do socialismo, o livro era muito barato. Então as edições eram relativamente grandes. Um livro custava o preço de um cigarro. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito do acordo ortográfico da língua portuguesa. Eu segui também essa polêmica toda. Nunca a entendi. Acho que era uma polêmica muito louca, porque o acordo ortográfico diz respeito apenas a uma convenção, a forma como você convenciona-se. Na verdade, deveria ser uma simplificação. Não é? Eu tenho um filho de 7 anos, ontem também me fizeram essa pergunta, estava a dizer a mesma coisa. Eu tenho um filho de 7 anos. E para mim é muito mais fácil explicar úmido, por exemplo. A palavra úmido em Portugal, em Angola, tem H. Aqui não tem H. Não faz sentido nenhum aquele H. Então é mais fácil para uma criança escrever o úmido sem H. Né? O que o acordo deveria fazer, e não foi tão longe, porque infelizmente não houve coragem política para isso, mas o objetivo era simplesmente simplificar a escrita. Isso não altera rigorosamente nada. Nem a forma como o escritor escreve, nem a pronúncia, nem coisa nenhuma. Não mexe com nada. Nem mexe muito menos nas diversas vertentes da língua portuguesa. Não mexe em nada. Só simplifica a escrita. Agora, é de uma grande ajuda em termos internacionais, porque dá mais força internacional à língua. Quando você, num contexto qualquer, num convênio, vamos supor, internacional, tem que escolher entre o português e o espanhol, põe sempre essa questão. Mas agora vamos escolher qual? A vertente de Portugal ou a vertente do Brasil? Aí os brasileiros começam a discutir com os portugueses e finalmente os espanhóis dizem, não, vamos pôr o espanhol, que nós não temos esse problema. E é a língua espanhola que é aceita. Portanto, a nível internacional, a língua portuguesa está a ser prejudicada pelo facto de não haver ainda uma aplicação deste acordo que até já foi assinado. Que não há razão nenhuma para não estar a ser aplicado. Eu creio que em Portugal essa discussão foi uma discussão muito boba. Muito. E foi uma discussão de caráter nacionalista. Que curiosamente atravessou desde a esquerda à direita. Eu vi pessoas de esquerda em Portugal tomarem posições de extrema-direita. Posições completamente tontas, de que o português é nosso, nós é que inventámos a língua. Não é verdade, ainda por cima. Quer dizer, realmente é uma criação conjunta, o português que nós falamos hoje. É uma criação conjunta, felizmente. Mas a polémica foi muito essa. Os brasileiros estão a querer impor-nos coisas, uma língua. E não é nada disso. Quer dizer, era uma coisa que evidentemente beneficiaria a língua portuguesa. A nível internacional, porque de resto, a mim, não me vai mudar nada, não implica nada com aquilo que eu escrevo, nem com a forma como eu escrevo. E é uma preocupação sua com o rigor da pesquisa histórica. Se você é auxiliado por algum historiador ou se essa pesquisa sua é feita individualmente, como é que você trabalha essa questão dos fatos em si? Então, a primeira pergunta é muito fácil, sim. A intenção é essa. Aliás, eu creio que em todos os meus livros isso perpassa também, não é? Realmente, eu acho que muitas vezes o que nós temos de pior em África são os nossos governantes, não é? Mas também temos homens excepcionais. O grande herói do nosso tempo, você pergunta a quem quer que seja, aqui ou na Malásia, ou em Singapura, ou na Cisjordânia, e as pessoas vão dizer o mesmo nome, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Não é? Nelson Mandela.
Então, nós também temos grandes heróis em África, pessoas absolutamente extraordinárias. No caso de Angola, o que acontece é que há uma situação ali invertida. Enquanto na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, as coisas mais bonitas, o sublime está à superfície, você mostra, não é? Os jardins bonitos, as pessoas extraordinárias, e o horror está submerso, o horror está escondido. Em Angola é exatamente o contrário que acontece. O horror está exposto, o pior está exposto, e aquilo que é sublime e que é bonito está escondido. Você não vê. Tem que ir com alguém que saiba e que lhe mostre. Mas existem realmente pessoas extraordinárias em Angola, embora os nossos líderes não o sejam. Não é? Mas existem. E, portanto, a mim interessa muito mostrar isso, mostrar essas pessoas extraordinárias. Eu lembro-me sempre uma história que me aconteceu. Eu fui repórter, fui jornalista, fiz alguma pouca reportagem de guerra. E uma vez fui a uma zona que era ocupada pela guerrilha, uma cidade que era ocupada pela guerrilha, o Bailondo. E alguém me falou na história de um jardineiro que tinha sido jardineiro na época colonial, desde a época colonial, e tinha sido jardineiro numa... Aqui tem outro nome, um jardim de inverno, uma estufa fria, nós chamamos. É um jardim de inverno. Como se chama essas? É jardim de inverno. Mesmo nome. Grande, né? Que havia no Ambo, na cidade onde eu nasci, havia uma belíssima estufa fria, um jardim de inverno, com muitas plantas, não apenas angolanas, mas plantas exóticas. E depois da independência, os portugueses saíram apressadamente, os técnicos, e este homem ficou sozinho, tendo a seu cargo a gestão deste jardim de inverno. Como não era um objetivo estratégico, económico, abandonaram ali, e ele foi levando a cabo o seu trabalho. E em 92, quando a guerra começa, o Ambo é bombardeado durante 55 dias, quase consecutivamente, pela aviação. As pessoas, o que fizeram para sobreviver foi escavar buracos junto das suas casas e viviam dentro daqueles buracos. E contaram uma história deste homem que todos os dias saía para ir à estufa fria, trabalhar. E eu disse, história engraçada, uma história curiosa, né? Quero conhecer este homem. E trouxeram um homem, era um homem muito simples. E eu disse, olha, a única coisa que eu quero conhecer é para saber porque é que você arriscava a vida. E eu disse-me, olha, porque era preciso alguém regar as rosas. Então, são estas pessoas que não estão na grande história de Angola, não é? Das quais ninguém fala. Mas que nos fazem, que nos mantêm ainda acesa a esperança. Não é? Eu acho que um romance não é um livro de história, efetivamente. Não é? E se você... Às vezes já me têm colocado, lembro uma vez, com muita agressividade, num lançamento de um livro, alguém me dizia, nem sequer era no romance histórico, era até creio, não, sobre o zumbi. Alguém se levantou e disse, porque você escreve bem, mas os seus livros são uma mentira muito bem escrita. A coisa foi assim. Eu disse, olha, se você está à procura da verdade, os meus livros não são um lugar indicado. Não? Eu faço perguntas mais do que dou respostas, do que tento dar respostas. Se você está à procura da verdade, deve ler Paulo Coelho. Não? Deve ler a Bíblia. Que são autores ou livros que se propõem mostrar a verdade. Não é? Dar a verdade às pessoas. Eu não proponho isso. Eu proponho-me interrogar. Não é? Proponho até perturbar. Levar as pessoas a inquietarem-se. Não? Eu proponho mais inquietar do que apaziguar. Então, isso também vale para os romances históricos. A mim o que me interessa nos romances históricos não é tanto nem a verdade histórica, nem sequer a verosimilhança. É pegar situações que aconteceram naquele período e que me levam a refletir sobre questões que têm a ver com o mundo de hoje. Essencialmente é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.